Olá, meus caros, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Humanitas, o canal de pesquisa na área de humanidade. Bom, eu sou o professor Cristiano Mello e falo aqui com vocês. Se você é novo no canal, por favor, se inscreva e ative as notificações. Assim você receberá os conteúdos aqui trabalhados. E dê o seu joinha para que você demonstre que está gostando dos vídeos. Bom, no vídeo de hoje eu pretendo falar sobre a importância de nós, pesquisadores, discordarmos e refutarmos alguns conceitos, algumas ideias e algumas leituras que são feitas. Bom, é muito comum que na prática da pesquisa científica, muitos professores interroguem as autoridades, interroguem os conceitos, problematizem as formulações, as reflexões alheias. E na formação de nós, pesquisadores na área de humanas, nós precisamos ser pensadores, críticos e, ao mesmo tempo, sempre realizarmos uma leitura desconfiada, pensando que você, na qualidade de pesquisador, precisa realizar uma, um estudo atento, um estudo que busque comprovar que você é crítico, que você leu, que você aprofundou o conhecimento nas entrelinhas, que você confrontou autores de diferentes ideologias, diferentes estirpes políticas, conceituais. E nós sabemos que você não precisa concordar com tudo que o autor disse. Você, sim, pode discordar, mas você precisa trazer argumentos plausíveis. É muito comum que o estudante, quando inicia a graduação, ele sempre busque problematizar a aula de algum professor, mas nem sempre esse mesmo estudante traz argumentos plausíveis, justificados sobre a sua leitura ou sobre a sua posição conceitual. Bom, para início de conversa, quando nós nos posicionamos sobre um assunto, sobre um autor, sobre uma obra, sobre uma reflexão conceitual, nós precisamos estabelecer os nossos argumentos, as nossas reflexões, ter autoria, ter uma fala de autoria própria, independente, ou seja, você precisa saber escrever com posicionamento. E nós só aprendemos isso quando nós lemos as pesquisas, quando nós lemos as teses, as dissertações e os artigos científicos. Então, uma interessante sugestão para quem busca aperfeiçoar o pensamento crítico é ler outras pesquisas científicas, ler e tentar amarrar também algumas expressões de cunho posicional, ou seja, de cunho de posicionamento. Quando o autor do artigo se posiciona, ou seja, quando ele discorda de algum autor, quando ele refuta alguma ideia, quando ele debate com alguma outra formulação e quando ele insere o seu pensamento. Bom, para quem é da área de letras, já deve ter percebido que quando Haroldo de Campos publicou o livro O Sequestro do Barroco na Literatura Brasileira, na formação da literatura brasileira, ele se demonstrou um pensador autônomo, porque ele questionou por que Antônio Cândido, na formação da literatura brasileira, não realizou uma pesquisa acerca do nosso barroco, com as obras de Gregório de Matos, Padre Antônio Vieira, dentre outros. Antônio Cândido já entra no arcadismo e discutindo autores luso-brasileiros. Então, de certo modo, o livro do Haroldo de Campos foi um livro muito polêmico para a época, porque ele diz que o próprio Antônio Cândido sequestrou o nosso barroco brasileiro. Logicamente, Haroldo de Campos traz um pensamento próprio, traz por meio de uma autoridade, ele é uma autoridade científica que foi, digamos, ele traz esse embate não somente causando polêmica, mas problematizando a pesquisa do professor Antônio Cândido. Então, vocês, pesquisadores, não pensem que você vai sair já discordando de muitos autores, discordando de Antônio Cândido, de Alfredo Bose, de Antônio Compagnon, de Vicente Juve, de outros pensadores brasileiros e estrangeiros. Se você discordou, você precisa refutar essas ideias por meio do seu pensamento próprio, assim como os historiadores. Os historiadores de plantão, quando leem Jacques Legoff, quando leem Peter Buck, quando leem outros
historiadores precisam também confrontar essas ideias por meio de argumentos sólidos. É muito interessante refutar as ideias, mas, de todo modo, trazer sempre uma justificativa e trazer argumentos que justifiquem o seu posicionamento e também desenvolver esses argumentos dentro da prática da redação científica. Bom, é interessante ter esse pensamento reflexivo. O pensamento reflexivo não nasce pronto, ele nasce com o decorrer de muitas leituras. Então, exige que o estudante, que o pesquisador se debruce durante 5, 10, 15 anos de estudos, de reflexões, de leituras, de produção de artigos, de produção de textos científicos, seja por meio de palestras, de conferências. Você pode sim refutar as ideias, mas que você traga sempre argumentos, proposições sólidas, que você busque desenvolvê-las ao longo do raciocínio. Isso é muito importante. A formação do espírito científico, tomando o título do texto do Gaston Bachelard, que é um livro muito interessante de ser lido, inclusive indico a vocês aqui, principalmente o capítulo 1 do livro, tá? Que ele traz ideias revolucionárias sobre o pensamento científico. É interessante que nós busquemos essa formação sólida e investigativa. Se você pensa que o seu professor é uma autoridade, é um porta-voz, é uma autoridade científica, ele nem sempre é uma autoridade científica, ele é um porta-voz de outras autoridades, ou seja, de outros mestres e doutores e outros pesquisadores. Mas que você possa questionar o seu professor em sala de aula, você precisa trazer argumentos, formulações sólidas sobre o que você leu no decorrer ou antes da aula, para que você possa realmente questionar e trazer esses fundamentos. Isso que é interessante na prática da pesquisa científica. Quando eu falei um pouco sobre os estudantes de graduação, é que eu já tive essa experiência de estudantes de graduação que questionam o professor, mas nem sempre conseguem formular reflexões sólidas, embasadas, argumentativas sobre o assunto que está sendo tratado em sala de aula. Né? Isso aí acaba ocorrendo e, de certo modo, também acaba desestabilizando o próprio estudante, porque ele não tem, digamos, leitura suficiente para conseguir argumentar e solidificar as suas reflexões. Solidificar, ou seja, embasar as suas reflexões. Então, se você é um estudante de pensamento crítico, leia muito, desconfie do próprio autor, desconfie do professor, sempre busque desconfiar, sempre observe a ciência por outras portas, por outras janelas, busque trazer outras leituras, outras reflexões. Assim você alimenta o seu pensamento investigativo. Bom, o vídeo de hoje foi sobre isso, sobre como você, pesquisador iniciante ou profissional, pode questionar as autoridades científicas. Se você gostou do vídeo, dê o seu joinha, escreva os comentários e até o próximo vídeo. Um grande abraço.